convidá-los para abrirmos mais uma vez no livro do profeta Naum. E desta feita eu vou ler capítulo 1, do verso 12 ao 15. Naum, capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 15, que nos diz assim: Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Meus queridos, hoje nós retornaremos às nossas meditações no livro do profeta Naum. Essa porção que nós lemos aqui, que conclui o capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 15, é um trecho em que nós vamos observar um ponto muito importante. Naum, ele aqui é colocado por Deus como um portador de boas e más notícias. E veja, nós entendemos esta realidade porque, de fato, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos, sim, levando boas e más notícias. A palavra Evangelho, por definição, significa boas novas. Mas essas boas novas, elas só fazem sentido para aqueles que aceitam, compreendem as más notícias de que estão num estado de pecado e de merecida condenação. Naum trará aqui, conforme nós teremos a oportunidade de observar, boas e más notícias. Ele vai dirigir as suas palavras a duas nações, a Judá e a Síria. No caso aqui, você vai ver a capital da Síria sendo mencionada, Nínive. Para Judá, uma mensagem de esperança. Mas para a Síria, será uma palavra, meus queridos, de juízo. Então hoje, veremos como essa dinâmica de boas e más notícias, ela se revela aqui na profecia de Naum. Primeiro nós vamos observar as boas notícias a Judá, que são notícias de libertação e esperança. E é interessante nós relembrarmos um pouco aqui do contexto do texto que nós estamos lendo. Porque Judá havia vivido por mais de um século debaixo do domínio da Síria. Entretanto, veja que Naum aqui vai profetizar a destruição da Síria no verso de número 12. Ele diz assim: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam,
ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Naum está descrevendo aqui, queridos, que a Síria, no auge do seu orgulho, no auge da sua soberba e também do seu poder, recebe da parte do Senhor um veredito, um decreto. O Senhor categoricamente afirma que Nínive será destruída, a capital da Síria será destruída. Mesmo que ela disponha de um grande exército, mesmo que ela seja cercada por uma muralha quase impenetrável, ainda assim, essas coisas não poderão livrar a Síria das mãos do Senhor. O Senhor diz aqui, de forma muito clara, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, passarão. E vale lembrar que a Síria era a maior potência daquela época. Uma nação que havia conquistado muitas outras, que era conhecida pelo seu poder, pelo seu exército poderoso e ao mesmo tempo cruel. Deus havia usado a Síria para disciplinar o seu povo, mas agora Deus está prometendo aqui, por meio do seu profeta, Ele vai retribuir a Síria a paga pela sua maldade. E Ele vai trazer para o seu povo libertação. Essa é a boa notícia para Judá. A destruição daquele que era o seu carrasco. E ainda aqui, Naum vai dizer no verso de número 13, obviamente Deus falando através do profeta, que de fato o jugo pesado que era imposto pela Assíria sobre Judá seria quebrado, seria desfeito, seria destruído. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Ou seja, vale lembrar aqui essa linguagem que é uma linguagem agrícola, né? O jugo era aquele instrumento de madeira que os agricultores colocavam em cima dos bois. Os laços eram amarras de couro que prendiam o jugo no pescoço do animal. E Deus usa justamente aqui essa figura para retratar a condição de servidão que Judá estava com respeito à Síria. E Deus diz aqui categoricamente: eu vou quebrar esse jugo, eu vou acabar com essa servidão, eu vou romper estes laços. Ou seja, Deus está aqui, meus queridos, prometendo que quebraria o domínio da Síria sobre a nação de Judá. Deus havia usado a Síria para, sim, disciplinar o seu povo. Entretanto, agora, Deus libertaria o seu povo. Essa é a mensagem que o profeta traz. A boa notícia para ajudar é que a libertação virá. É importante lembrar, queridos, que essa libertação era impossível para Judá. Judá não era capaz de, por si só, por conta própria, pelos seus próprios esforços, se libertar daquele carrasco terrível que era a Síria, daquele domínio opressor.
de uma nação tão poderosa que havia sobre ela. Mas Deus está garantindo. Por quê? Porque Deus é o guerreiro que vai batalhar esta batalha pelo seu povo, que vai resgatar o seu povo da servidão, que vai libertar aqui o seu povo. E você vai perceber o cuidado de Deus presente aqui nessa passagem, porque Deus, Ele é aquele que disciplina ajudar, porque ama, mas também o Senhor, ao mesmo tempo, não se esquece de ajudar. O Senhor é aquele que vai restaurar o seu povo. Ele afligiu Judá por causa dos seus pecados, utilizando-se da Síria como instrumento em suas mãos. Mas Deus não permitirá que aquele povo opressor venha a derrotar, a exterminar, a destruir totalmente o seu povo. Deus tem misericórdia do seu povo, e aqui Ele vai garantir por meio do seu profeta que no tempo certo Ele, com a sua mão poderosa, vai destruir a Síria. Então essas são as boas notícias de Deus para ajudar. Mas, como eu disse, o profeta aqui, ele não é apenas portador de boas notícias, mas também de más notícias. No caso, para Nínive. As notícias são de destruição e condenação. Se para Judá havia essa palavra de esperança, para Nínive veio a palavra de juízo. Naum começou já aqui no verso de número 12, conforme nós acabamos de perceber, apresentando essas más notícias, avisando sobre a palavra do Senhor, o decreto divino. Ou seja, quando Deus decreta uma coisa, meus queridos, não tem revogação. Ainda que eles tivessem muralhas fortificadas, ainda que eles fossem numerosos, nada disso adiantaria. Nada disso livraria eles das mãos do nosso Deus. E no verso 14, veja que Deus vai aqui novamente ressaltar esse decreto de destruição contra Nínive. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. A casa dos teus deuses exterminarei, as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Ou seja, Deus anuncia que a Síria, ela não terá posteridade, ela não vai ter continuidade. Ela vai ser completamente exterminada. É isso que o texto mostra quando o Senhor Deus diz aqui que seu nome, que antes era temido entre as nações, seria apagado. Que os templos dos ídolos, os próprios ídolos, imagens de escultura, de fundição, seriam destruídos. E aqui, queridos, nós aprendemos quão fiel é o Senhor à sua palavra. Como o nosso Deus, Ele exerce a sua justiça de maneira tão precisa. A justiça do Senhor não falha. Aqui nós temos, queridos, um claro exemplo disso. Os assírios, durante muitos anos, eram cruéis, praticavam mal, toda sorte de violência, eram conhecidos pela sua crueldade, mas um dia a conta chega. Por que que chega? Porque Deus é justo.
e a sua justiça retributiva, ela não deixa que o pecador não receba a paga pelos seus pecados. E a razão para essa destruição era porque se tratava de um povo vil. Um povo vil. Essa palavra vil significa um povo digno de desprezo. Essa expressão tem justamente essa conotação. Uma expressão forte. Traz a ideia de alguém que não merecia viver. Então a má notícia para Nínive é esta: Deus decretou a destruição dela. Terceiro lugar, você vai ver também aqui o anúncio da paz e a convocação à adoração. Olhe comigo o verso de número 15. Você vai ver aqui o mensageiro trazendo a boa notícia da libertação. Eis que sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Eis que sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas. Aqui está no singular, né? Os pés do que anuncia boas novas. Mas a linguagem aqui, ela é realmente semelhante àquela de Isaías, capítulo 52, verso 7. Onde também o profeta vai justamente ressaltar quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. O mensageiro corre pelos montes para trazer a notícia de paz, de vitória da parte do Senhor sobre os seus inimigos. É interessante porque nós sabemos, meus queridos, que no decorrer da história bíblica nós vamos ver muitas representações do dia do Senhor. Você vai ver diversas vezes na história do povo de Deus o dia do juízo chegando. E isso aponta justamente para aquele grande dia que vai ser o dia do juízo. Você vai ver também vários momentos de libertação que apontavam também para aquela grande libertação que o nosso libertador traria, a nossa redenção. Não é à toa que Paulo ele aplica essas palavras tanto de Naum quanto de Isaías 52 àqueles que anunciavam o Evangelho, que anunciam notícias de paz, de que o grande libertador ele já conquistou para nós a vitória na cruz, e todo aquele que se arrepender e crer nele desfrutará desta liberdade, desta vitória, desta redenção. A profecia usa uma linguagem aqui justamente que aponta aqui para esta realidade. Na segunda parte do versículo, Naum convoca Judá à adoração. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Joel Bick, comentando esse texto, ele afirma assim: a imagem sugere a cena daqueles que esperam para ouvir o resultado da batalha e depois se alegram com a boa nova, com a notícia de vitória. Ou seja, aquele inimigo nunca mais ameaçaria Judá.
aquele inimigo seria completamente vencido. Por isso eles poderiam adorar a Deus, cumprir os seus votos a Deus, porque aquele inimigo já não mais existiria. Ele seria completamente destruído, completamente vencido. E perceba, porque antes mesmo de acontecer, o profeta diz: adorem desde já. Louvem a Deus por essa maravilhosa vitória. A nossa vitória aconteceu há 2000 anos atrás. Ali, os nossos inimigos foram derrotados na cruz. Nós somos chamados a adorar o Senhor. Nós ainda iremos desfrutar de forma mais plena desta vitória, sim, no novo céu e na nova terra, mas nós já devemos glorificar a Deus pelo nosso grande libertador, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou da escravidão do pecado, da servidão de Satanás, do jugo deste mundo, para uma verdadeira liberdade. E nós somos chamados a adorá-lo, a glorificá-lo. Queridos, algumas aplicações. É um texto curto que também nos traz muitas lições que eu gostaria de aplicar para as nossas vidas. Veja, esse texto ele nos ensina lições preciosas. Queria tirar aqui algumas implicações conclusivas. Deus é soberano sobre a história e as nações. Nós observamos isso aqui. Assim como Deus estava no controle do destino de Judá, da Síria, Ele também, queridos, Ele governa todas as nações, Ele governa todos os eventos do mundo. Mesmo quando você olha para esse mundo e parece tudo tão caótico, podemos confiar que Deus está no controle, porque Ele é soberano. Ele vai cumprir os seus propósitos. Outra lição que nós aprendemos com esse texto: a disciplina de Deus é corretiva e visa a restauração. Deus disciplinou Judá por conta dos seus pecados, mas o propósito de Deus não era destruir o seu povo, a quem Ele escolheu, mas restaurar no tempo certo, tendo tratado do pecado na vida deles. Então, de forma semelhante, queridos, Deus usa a disciplina para tratar do pecado na vida do seu povo. Não para nos exterminar, mas para nos restaurar, para o nosso bem, para que possamos nos voltar para Ele. Outra lição que nós também podemos aprender aqui é que a justiça de Deus é inevitável. Assim como Deus decretou a destruição de Nínive devido à sua crueldade, à sua arrogância, à sua soberba, a justiça divina também, ela vai ser manifestada. Ela está sendo manifestada, sim. Mas haverá um dia em que ela vai se manifestar de forma plena, em que nenhuma injustiça ficará sem a sua devida punição. Esse texto, ele é um lembrete de que ninguém pode escapar da justiça de Deus. Aqui também nós aprendemos, queridos, uma outra lição importante: a vivermos pela fé e não por aquilo que vemos. Veja, parecia que a Síria continuaria forte, numerosa, mas a realidade é que Deus já havia sentenciado a Síria à destruição. O povo de Deus, tendo ouvido a palavra de Deus, sabia disso e já adorava a Deus por isso. Não pelo que via, mas por aquilo que eles criam da palavra de Deus. Eles sabiam que a palavra de Deus é infalível. Uma vez que Deus havia decretado, então o inimigo já não mais existiria. Eles podiam louvar. E isso nos traz justamente, meus queridos, a esta realidade, que nós
não devemos nos basear naquilo que nós vemos, mas na fé que nós temos na palavra de Deus. Esse é o caminho seguro a seguir. Outra lição: creia na boa notícia do Evangelho. Assim como Judá foi liberto pela intervenção divina, nós também somos libertos do jugo do pecado por meio de Cristo. Não podemos nos salvar, não podemos, por conta dos nossos esforços, dos nossos méritos, produzir a libertação que nós precisamos, a nossa própria redenção, mas Cristo fez tudo por nós na cruz do Calvário. Então basta crer na boa notícia do Evangelho, de que na cruz Cristo providenciou verdadeira redenção. Reconheça a gravidade da má notícia, isso também é muito importante. Assim como a Síria enfrentou a condenação por causa da sua maldade, muitos vão justamente enfrentar a condenação por causa dos seus pecados, porque não deram ouvidos ao Evangelho. Veja, lá atrás, na época de Jonas, a Síria deu ouvidos à mensagem de Jonas e se arrependeu, e foram poupados. Uma geração passou, e aí eles voltaram às mesmas práticas, os que vieram posteriormente, a outra geração, e aí foram o quê? Punidos. Então a boa notícia só é significativa para aqueles que entendem a má notícia da condenação do pecado, de como o pecado é horrendo e merece punição, de como Deus não tem por inocente o culpado. E essa má notícia nos leva à boa, ou seja, só há um que pode nos resgatar desta condenação, é Cristo. Adore com gratidão por sua libertação. Veja, Judá foi chamado a celebrar, cumprir os seus votos. A libertação espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus nos convida também a uma vida de adoração. Nossa resposta deve ser de louvor, deve ser cumprindo os nossos votos, deve ser de obediência ao Senhor, àquele que nos resgatou, que nos redimiu, que nos salvou, ao nosso grande libertador. Que assim seja, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Amém.